Olá amigos, bem-vindos de volta ao canal Mundo 360 e nesse vídeo eu vou comentar as notícias sobre o mundo a partir dos jornais e revistas internacionais. Num outro vídeo, vamos lembrar, eu comentei as notícias internacionais partindo dos veículos de imprensa brasileiros e agora então eu vou para aqueles estrangeiros, para os internacionais. E vou começar com o Le Monde, até porque ele traz uma notícia e em várias páginas, quer dizer, uma matéria bem bacana, bem profunda, sobre o que se está chamando hoje na comunidade internacional da política do horror ou da política do inferno, levada adiante pelo presidente da Bielorrússia, chamado Lukashenko. Bom, o Lukashenko nós conhecemos, ele foi eleito para ser presidente da Bielorrússia em 1994. Para ficar até 2001 e permaneceu, não saiu nunca mais. É bem verdade que ele chama para as eleições, né? Há um processo eleitoral de eleição constitucional livre, mas as eleições não são nada, digamos, corretas e ele hoje é um dos grandes ditadores no mundo. O Lukashenko é uma antiga figura do Partido Comunista ainda, quando existia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vamos lembrar que com o fim da Guerra Fria, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se dissolve, cada um daqueles estados membros da União das Repúblicas se tornam estados independentes, né? E Lukashenko entra aí, ele sai da estrutura de poder do Partido Comunista na União das Repúblicas Socialistas e consegue se eleger logo depois, em 94, como presidente da Bielorrússia. Bom, ele não aceita a permanência desses imigrantes que estão procurando uma chance de sobrevida, uma oportunidade de recomeçar a sua vida. Ele não os aceita e joga-os para dentro da fronteira da Polônia, nesse verdadeiro corredor do inferno, né? O corredor do horror, onde muitos imigrantes ali que já estão fragilizados morrem de frio, de fome, crianças, jovens, mulheres. Então, estamos diante de um crime, né, contra a humanidade perpetrado por esse presidente da Bielorrússia e que, portanto, temos que prestar atenção o que está acontecendo por lá, e a matéria do Le Monde é bem completa e traz muitas informações. Bom, agora eu vou pular para o Eu País, que você sabe eu gosto muito, sempre comento o Eu País. O Eu País traz uma matéria semelhante àquela que a Veja também publicou esse fim de semana. A revista Veja publicou sobre o título Fim da Lua de Mel de Biden e o Eu País publica uma matéria sobre os Estados Unidos com o título Fogo Amigo contra Biden. Claro, Biden está numa situação bem difícil. A gente sabe que quando ele assumiu em janeiro a presidência dos Estados Unidos, a aprovação dele girava em torno de quase 60%, né? 57%, e agora, nesse momento, a aprovação dele está em torno de 43%. Isso se dá por várias razões, mas o Eu País foca o fato de que houve um racha no Partido Democrata, né? E o Partido Democrata, que antes estava uníssono com Biden e Kamala Harris, não está mais. Sobretudo se a gente examinar o Senado. Nós sabemos que o Senado dos Estados Unidos tem 50% de senadores democratas e 50% de senadores republicanos. Haveria aí um empate. Contudo, Kamala Harris, vice-presidente, ela é do Partido Democrata. Então, os democratas levam uma vantagem nas votações porque ela, Kamala Harris, o vice-presidente dos Estados Unidos, que vota quando há empate. E ela, evidentemente, por ser democrata, traria essa vantagem para os democratas. Mas nem isso mais tem adiantado, porque houve um racha, como eu disse, e uma ala progressiva ou progressista dos democratas, essa ala não está nada contente com o governo de Biden. Então, muitos projetos não são aprovados, ele está se vendo em muita dificuldade e o que só aumenta, né? Um círculo não virtuoso, aumenta a impopularidade dele junto à população americana. Por isso,
o título do El País, Fogo Amigo contra Joe Biden. Eu vou agora pular para o The Times, porque traz uma matéria que não é tanto aqui... não é tanto, digamos, interessante para quem examina as relações internacionais ou a política internacional sob a perspectiva dos estados soberanos, porque essa é uma matéria do The Times que fala de nós, do indivíduo, do homem, né? E eu sempre gosto de trazer o homem, porque não interessa falar sobre o mundo se não passarmos pelo homem, as suas idiosincrasias, as suas necessidades, as suas fragilidades e o que tem que melhorar no mundo para que seja um lugar melhor para o homem. E o The Times traz um artigo de uma jornalista muito bacana inglesa que chama Libby Purses. A Libby Purses, ela tem uma coluna que chama no The Times Lib Thinks, ou seja, pensamentos que ela traz, sempre muito bem fundamentados, porque ela tem uma página inteira, então os artigos são muito substanciosos. E ela traz uma matéria com duas charges que eu achei bem bacana de trazer, que são sobre Voltaire. Por que ela traz essas charges? Primeiro porque o título do artigo dela é Onde está a lei quando as reais ameaças aparecem? E de que reais ameaças a Lib está falando no The Times? Ela está falando sobre a ameaça de não se ter mais voz, de não se ter mais palavras, de não se poder falar mais livremente, sem que o outro se insurja, sem que o outro se sinta destruído ou sem que o outro queira me destruir. Então a matéria é muito rico o texto, mas essas duas charges são muito expressivas. Vamos ver a primeira. Voltaire, é um pensamento de Voltaire, mas lá quando ele nasceu, em 1694. O que diz o Voltaire nessa primeira charge, ou seja, o Voltaire originário, o verdadeiro Voltaire? Ele diz nessa charge assim: eu não concordo com o que você diz, mas vou defender até a morte o seu direito de dizer isso. Agora vamos a Voltaire nos dias de hoje. O que Voltaire, para o The Times, diria hoje, se ele estivesse vivo? Olha lá o que está escrito. Eu não concordo com o que você disse. E eu vou morrer se você não disser que eu estou certo. Então, eu gostei de trazer essa matéria porque é um tema que nós estamos discutindo no Brasil hoje, né? As divisões, ou eu não poder dizer diferente, porque aí vem o ataque, ou eu perco amigos, ou membros da família deixam de me frequentar porque eu defendo tal posição. Então, parece que isso não é um fenômeno só brasileiro, né? É um fenômeno mundial. Pelo menos a Libby Purses nos diz que, olha aí, se Voltaire estivesse vivo, quem sabe até ele estaria pensando diferente. Vou para o Le Figaro, volto para a França, porque o Le Figaro nos lembra que agora, 17 de outubro, se comemora sempre o aniversário daquela rebelião dos argelinos na França, né, que foi aquele grande mal-estar entre França e seus irmãos Argélia. Vamos lembrar que em 17 de outubro de 61, os trabalhadores argelinos que então estavam na França caminharam em direção ao Sena, tomaram o Sena, reivindicando, fazendo aí as suas reivindicações, clamando por direitos que não tinham. E houve aí uma verdadeira batalha, né? Muitos morreram, enfim, ficou conhecida como a Guerra França e Argélia em plenos anos 60. Esse ano, o primeiro presidente nascido depois da rebelião, né, dos argelinos, que é o Macron, né? Vamos lembrar, Macron nasceu em 62, a guerra foi em 61. Macron então esteve nessa comemoração, nessa lembrança de 17 de outubro, e houve muitas manifestações contrárias vindas da Argélia, no sentido de que não aceitam mais essas comemorações vindas da França, que isso é uma hipocrisia, porque os franceses deveriam pedir desculpas e fazer reparações à Argélia, aos argelinos, e os franceses dizem, não, a gente já fez tudo o que era para fazer. Então aí foi um momento que se retomou essa guerra, esse passado recente de França e Argélia, e parece que o mal-estar não terminou.
E foi bacana o Le Figaro nos lembrar de quanto é difícil a gente pôr uma pedra num capítulo que foi tão difícil, né? É preciso muita generosidade, né? Muita abertura, muita diplomacia para fazer com que as coisas voltem ao normal. E termino com o The Guardian, porque o The Guardian traz aí um problema do país de Gales, que a gente quase nunca fala sobre ele, e que é muito semelhante ao problema que eu referi no comentário do vídeo sobre o Brasil, quando eu dizia que o Piauí, a revista Piauí, fez uma matéria bacana sobre a fuga dos cérebros de pesquisadores, né, brasileiros para fora, para outros países, porque não encontram aqui recursos para pesquisar. E o país de Gales parece que passa por uma situação semelhante, né? Vamos lembrar que o país de Gales faz parte do Reino Unido, né? O Reino Unido, vamos ver o mapa, é composto de quatro partes, né? Aí a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda e o país de Gales, então são os 4 irmãos, e os jovens estão saindo do país de Gales para procurar outras oportunidades de trabalho e de estudo, e o país de Gales está muito preocupado e está com uma verdadeira política de manutenção desses jovens, dessas pessoas. E é muito bacana, porque essa política de manutenção, diferentemente do Brasil, onde as pessoas estão saindo porque não há política alguma, né, programa algum de manutenção delas aqui, e no país de Gales há um programa para manter esses jovens, desde subsídios e benefícios para que eles permaneçam na casa dos pais, o tempo que for preciso, se não precisarem sair, fiquem na casa dos seus pais. Há incentivos para essas famílias que mantêm seus jovens. Se eles precisarem sair porque não podem mais ficar na casa dos pais ou mudarem de cidade dentro do país de Gales, há um incentivo para eles, então, alugarem um local, uma casa, um apartamento, ou irem para a casa de famílias que os recebem, incentivos para eles continuarem pesquisando, estudando, incentivos para o primeiro trabalho, enfim, totalmente diferente de nós. Mas é bem bacana observar o que está acontecendo no país de Gales e ver como há alternativas quando estão no poder pessoas de bem. Bom, muito obrigada. Continuo aqui à disposição para questões, observações e críticas que queiram trazer aos comentários das notícias, e até o fim de semana que vem com as notícias que virão na última semana de outubro. Obrigada.